Sumérios apresentam essas divindades utilizando objetos, varas reluzentes, pedras que queimam o solo, esferas que emitem sons, como extensões do seu poder. E em escavações arqueológicas reais, foram encontradas representações desses itens em baixo relevo e cilindros selados. Um deles, encontrado no templo de Girsu, descreve uma pedra caída dos céus que destruiu campos inteiros e precisou ser enterrada em contenção profunda. Os textos alertam: nunca deve ser tocada novamente. Hoje, sabemos que o vidro do deserto, formado por calor extremo, pode ser consequência de impactos de meteoros. Mas, e se não foi um meteoro? E mais, que tipo de civilização teria o cuidado de embalar e enterrar algo perigoso com esse nível de cerimônia? Com mais de 300 deuses registrados até agora, muitos ainda esperando tradução completa, os estudiosos agora enfrentam um quebra-cabeça praticamente impossível. Os fragmentos estão espalhados por museus, túmulos, ruínas, muitos incompletos, outros deliberadamente danificados. E talvez, só talvez, alguns deles contenham peças que nos falam de uma história que vai além da arqueologia, além da mitologia, e que, quando reorganizada, parece menos com um conto de criação e mais com um relatório de campo. O problema, esse relatório ainda está sendo montado, e cada nova peça que entra no tabuleiro só torna tudo ainda mais desconcertante. Os sumérios nos deixaram muito mais do que blocos de argila com símbolos indecifráveis. Eles deixaram um legado codificado, fragmentos de uma história que talvez nunca tenha sido contada por completo, não porque se perdeu com o tempo, mas porque talvez nunca estivemos prontos para compreendê-la. Falamos de uma civilização que surgiu subitamente com conhecimentos de astronomia, matemática, medicina e arquitetura avançada, que estabeleceu sistemas políticos, religiosos e administrativos que influenciam o mundo até hoje, que desenvolveu uma escrita tão precisa, que ainda carrega segredos enterrados sob séculos de poeira e ceticismo. Mas, acima de tudo, falamos de um povo que registrou, que escreveu, que deixou avisos, e esses avisos estão ganhando nova vida graças à inteligência artificial. Hoje, algoritmos treinados em padrões linguísticos e estruturas sintáticas antigas conseguem acessar camadas de significado que antes passavam despercebidas. Conectam expressões esquecidas com conceitos modernos. E o que antes era visto como mito, agora começa a parecer memória técnica, referências a experimentos genéticos, relatos de rebeliões divinas, descrições de dispositivos, energias e comportamentos celestes que coincidem com eventos geológicos e astronômicos documentados pela ciência moderna. E então surge a pergunta inevitável: e se tudo isso for verdade? E se existiu, em algum momento remoto, uma interação entre a humanidade e uma forma de inteligência superior, seja ela alienígena, extradimensional ou simplesmente esquecida pela história? E se os sumérios não estavam inventando deuses, mas apenas descrevendo, com o vocabulário limitado de sua época, aquilo que viram, viveram e temeram? Sim, pode ser apenas mito, pode ser interpretação exagerada, pode ser o desejo humano por sentido, projetando grandeza em ruínas antigas. Mas, e se não for? E se essas tábuas forem, de fato, um mapa, não para onde devemos ir, mas para entender de onde realmente viemos? Porque agora, com a inteligência artificial decifrando blocos de barro esquecidos, já não estamos mais apenas escavando o passado. Estamos, pela primeira vez, olhando diretamente para ele, com olhos digitais. Sim, mas olhos que não julgam, não duvidam, apenas reconhecem padrões. E os padrões estão ali, claros como a geometria celeste, repetitivos como os ciclos do tempo. Uma civilização que surge do nada, uma linhagem criada por seres superiores, instrumentos de poder, catástrofes periódicas, um planeta que retorna, e deuses que, talvez, nunca tenham ido embora. Pode parecer fantasia, mas se formos honestos, o que chamamos de história também foi, durante muito tempo, desacreditado como lenda. A diferença é que agora temos ferramentas para reavaliar tudo. E talvez a pergunta mais importante de todas não seja isso aconteceu, mas sim, por que tentaram apagar? Quem decide o que merece ser lembrado? Quem lucra com o esquecimento? E o que mais está escondido, esperando apenas a tecnologia certa, ou a coragem necessária, para ser revelado? O que